Fala, Bovai, o editorial do Fórum 11:30. E aí eu pergunto para você, minha amiga, meu amigo, meu amigue, e se Lula fosse presidente? Imagine você, ontem conversava com meu querido amigo Rodrigo Savazone, um beijo naquela barriga branca dele, e a gente fazia exatamente essa projeção. Quer dizer, imagine se o Lula fosse presidente. Porque o mundo de hoje está absolutamente carente de líderes. Eu acho o Lula uma das maiores lideranças da história política da América Latina. E olha aqui, se tiver aí do século XX, XXI, talvez um dos maiores lideranças do século. E acho que ele se tornaria uma das 5, 10 maiores lideranças do século se ele estivesse nesse momento na presidência do Brasil. Vou explicar isso para vocês por quê. Porque é o seguinte, essa guerra precisa de mediadores. A grande questão da impossibilidade de diálogos é que não tem liderança do lado europeu, não tem liderança nos Estados Unidos, não tem liderança constituída aqui na América Latina e nem na África, não tem o Mandela, que possa ser chamado para, junto com o Xi Jinping e talvez mais um ou outro líder aí europeu, sei lá, o presidente da França, quem que seja, senão Macron, cá entre nós, para quem já teve Mitterrand, Macron, quem já teve De Gaulle, você discute a posição de De Gaulle, ele era um líder. Os Estados Unidos, Biden, veja, Trump, não tem peso. Então, o Lula sairia como uma grande liderança dos países periféricos, num país grande, que juntaria América do Sul, América Latina, muito provavelmente incluindo o México, e África, para poder dialogar e discutir junto com a OTAN, com os Estados Unidos, no caso, como bem disse aqui o Maringoni. Você fala OTAN, na verdade você não está falando OTAN. OTAN é Estados Unidos. Ela que manda. Ela que define tudo para a OTAN. Eles falam da OTAN como se fosse um cercadinho deles. Olha, ninguém vai mexer com a OTAN. Que OTAN? Os territórios da OTAN. Os territórios da OTAN. Quer dizer que não existe país soberano. Existem territórios da OTAN. É assim que esses caras se referem. A Inglaterra, a Alemanha, os Estados Unidos se referem assim a esses países. É uma loucura. O discurso do Biden foi pontuado por isso. Os territórios da OTAN. O Lula dialogaria com esses territórios da OTAN e teria todas as condições de conversar com o Putin e com a China. E junto com a China, que está numa posição, quem tem ganhado esse protagonismo é o Xi Jinping, que agora tem se colocado como negociador, quando a gente sabe que a posição da China é uma posição mais pró-Rússia, mas ela é o único país hoje que está em condições de tentar mediar esse acordo. Mas ele precisaria vir acompanhado de outras lideranças, e elas não existem no planeta hoje. Então, se o Lula fosse presidente, voltando à questão inicial, ele provavelmente usaria esse momento para se colocar no panteão das grandes lideranças da história mundial. Isso dito, a gente vai conversar daqui a pouco com o professor Paulo Nogueira Batista Júnior. Eu li um artigo dele que vai ser publicado na segunda-feira na Fórum,
E aqui nesse Fórum 11h30, a gente já vem falando. Há alguns dias eu fiz, inclusive, um editorial dizendo que é o seguinte, que a posição do Brasil na guerra é hoje a melhor posição possível. E que o Bolsonaro acerta ao não assumir uma posição alinhada à Ucrânia e de condenação absoluta à posição da Rússia. A questão é que o Bolsonaro fazer isso e o Zé da esquina fazer é praticamente a mesma coisa. Ele não será em nenhum momento convidado para atuar como um chefe de Estado para a resolução desse conflito armado que a gente sabe como começou, como toda a guerra, mas não sabe como vai acabar. Não se pode desconsiderar a possibilidade, não se deve, não é razoável se desconsiderar a possibilidade desse conflito se tornar aquilo que a gente convencionou chamar de Terceira Guerra Mundial. Essa é a hipótese mais provável? Não. Não é. Eu acho que vai se tentar uma solução. Mas do jeito que está se acelerando, se intensificando, né, se agudizando ali na Ucrânia a disputa bélica, a gente tem que pode levar alguns países a intervir. Se isso acontecer, aí o caldo entorna. Enfim, se Lula fosse presidente, muito provavelmente o Brasil sairia maior do que entrou da guerra também. Aproveitaria, porque as guerras, a despeito de serem terríveis para a humanidade, elas também são oportunizadas por grandes líderes e por nações que podem dar um salto, né, na sua história quando esses momentos acontecem. Isso se passou, por exemplo, com os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Enfim, queridas e queridos e querides, era isso que tínhamos para hoje aqui neste Fala Vovai. Beijos, beijos e beijos.